Olá, você acredita em sorte? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da minha experiência, especialmente nesses últimos anos, como eu comecei nessa área das terapias naturais, dos cursos online nessa área, né? E se eu tive sorte ou não tive. Bom, como eu sempre falo, eu comecei a estudar terapias naturais por volta de 12, 13 anos mais ou menos, mas essa área de cursos online começou a se desenvolver em 2017. Nessa época eu trabalhava como professora do ensino fundamental, trabalhei em alguns momentos de manhã e de tarde, né, em 2 períodos, mas o meu contrato mesmo era por um período. Então, no outro período, às vezes eu trabalhava como hora-aula. Mas mesmo quando eu não estava trabalhando em 2 períodos, estava trabalhando somente em um período, no outro período eu estava trabalhando com outra coisa. Né? Eu trabalhei já com costura, com artesanato manual, né, com artigos de costura também, com encadernação manual artística, com artigos para bebê, já costurei para fora, então eu sempre trabalhei muito, sempre trabalhei bastante. No começo, quando eu comecei aqui nessa área, por que eu comecei, né? O que é interessante vocês saberem? Comecei porque eu fiquei fascinada pelo estudo online. E esse estudo ele começou realmente em 2014. 2014, eu estava buscando uma forma de fazer uma pós-graduação para elevar no município onde eu era concursada, né? Então, você precisava estudar e ter mais certificações para poder ter um salário melhor. E eu lembro que na época eu fazia já muitos cursos de extensão, mas a pós-graduação dava um bônus ali salarial um pouco mais substancial. E na minha cidade, né, uma cidade de interior, não haviam possibilidades de pós-graduação, não era fácil de encontrar. Havia somente na cidade vizinha aqui, que é Curitiba, né, que é a capital, ali tinham mais recursos. E eu também não tinha muitos recursos financeiros para poder investir em um curso de pós-graduação. Nessa época, eu não tinha uma boa internet, eu não tinha um bom computador. Eu lembro que a minha filha tinha ainda um computador porque ela passou no IFPR local, né? E meu irmão deu um computador para ela, porque ela fazia curso de técnica de informática. Mas a internet ainda não ajudava o suficiente para que se fizesse uma pós à distância. Isso nem era muito divulgado. Mas em 2014 abriu a possibilidade de fazer uma pós-graduação pela Universidade Federal do Paraná gratuitamente, através da prefeitura da minha cidade. E então eu fiz ali os procedimentos, né, para que você pudesse aí concorrer a uma dessas bolsas, e era uma bolsa integral, até porque a Universidade Federal não cobrava, né, e as aulas seriam a cada 2 meses, na minha própria cidade e com algumas aulas, então, online. Então era assim um cenário perfeito para que eu pudesse fazer essa pós-graduação. Mas o tema na época era mídias na educação. Eu nem sabia o que era isso, pessoal. E o que quer dizer que era mídias na educação? Quer dizer que o ensino ali da pós-graduação era voltado para a utilização das mídias dentro da sala de aula. Então, além das mídias tradicionais, né, como livros, como áudios, era buscar trazer ali o uso do celular para a sala de aula, o uso do computador para a sala de aula, de uma forma consciente e produtiva, que fizesse com que fossem instrumentos de estudo dentro da sala de aula. Eu não gostei muito do tema, mas eu pensei, bom, se é essa a oportunidade que eu tenho para que eu possa, né, receber um salário mais alto, eu vou fazer. E eu lembro que eu comecei a fazer, então, e fiquei apaixonada, especialmente pela qualidade do ensino. Então, a cada 2 meses vinham os professores, né, da capital para minha cidade e davam aulas excelentes. E eu comecei a realmente me apaixonar pela ideia de trabalhar mais essa questão do uso das mídias nas aulas e também para o meu próprio estudo. E também me adaptei muito bem ao sistema EAD, né, a fazer as atividades paralelas durante o período entre uma aula e outra. Então, tinha uma aula, daí nesses 2 meses tinham diversas aulas e trabalhos que nós precisávamos entregar, para então ter a outra aula no próximo mês. E eu fiquei realmente fascinada, fiz uma monografia voltada na época para os estudos de alfabetização. Eu peguei uma turma de primeiro ano, quando foi lançado na minha região a lei, né, que dizia que se poderia ter 2 anos para alfabetização, e estava sendo implementado isso na época, estavam sendo implementadas apostilas fornecidas pela prefeitura, apostilas muito boas,
Então eu trouxe ali o meu como objeto de estudo, o que seria o impacto então dessa nova forma de ensino, dentro da minha própria sala de aula. E eu realmente fiz esse estudo, fiz a minha monografia, né, fui acompanhada por uma professora maravilhosa também, e ao final então de 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, que era o prazo da pós-graduação, eu concluí, né, apresentei a minha monografia e consegui 10, foi uma nota muito boa, vindo da Universidade Federal do Paraná, que é extremamente exigente, né. Isso me deixou, assim, muito emocionada e foi um período, assim, que eu realmente me dediquei muito ao estudo, mas especialmente, olha, até me emociono, especialmente porque eu me dediquei muito ao que eu estava fazendo. E me dediquei justamente porque eu me apaixonei por esse tipo de por essa modalidade de ensino, certo? Mas o que que acontece? Quando você trabalha, em uma escola, especialmente pública, nós sabemos que os recursos, eles são limitados. Eu trabalhava em uma escola muito boa nesse sentido, nessa época eu estava trabalhando já em uma escola onde a diretora, ela dava um suporte muito bom nesse sentido, e tinham recursos para serem trabalhados, mas a parte de tecnologia realmente ainda não funcionava. Eu não sei hoje em dia como está nas escolas, mas o que que aconteceu? O curso fez com que me abrisse ainda mais a percepção do quanto o ensino formal é limitado, né? Porque, embora fornecer os livros ajudasse muito na hora da aplicação das atividades, eu sempre digo que dentro do espaço de ensino formal, não é ressaltada a habilidade individual de cada um. Os equipamentos, talvez agora até tenha mudado, mas quando eu saí, não se utilizavam os equipamentos de uma forma produtiva, né. Então como que você utiliza um celular, por exemplo, de uma forma produtiva na sua aula, né, não para ficar brincando, jogando, mas para servir como um apoio de estudo. Então nessa época eu já vi a necessidade de que isso fosse trazido realmente para a escola, para a sala de aula. E aí comecei a me incomodar, porque eu não teria como resolver isso, especialmente porque estava trabalhando no sistema público, né? Não teria como exigir isso, porque o máximo que poderia ser dado já estava sendo dado, que eram livros, materiais de apoio e alimentação para as crianças, né? E nesse desconforto pessoal de não conseguir exercer aquele trabalho que eu gostaria de exercer ali na sala de aula, já mais voltado com essa perspectiva de futuro, de tecnologia, né, isso tudo veio junto com a época em que eu tive ali a minha crise pessoal, digamos assim, e comecei a aprofundar então os estudos na área da autoconsciência. Quando isso aconteceu, e eu comecei então a estudar bastante online, eu estudava muito material gratuito, e é por isso que eu digo que a pessoa quando ela quer evoluir, ela consegue, porque né, eu não tinha condições de adquirir muitos livros ou cursos caros, e eu adquiri à medida em que era possível. E nos momentos em que eu não tinha, em que eu não podia adquirir, né, eu escutava aulas gratuitas, então fiz muitos cursos abertos e gratuitos que tem disponíveis aí para você expandir a sua consciência. Eu trabalhava ali em casa fazendo as minhas atividades manuais das minhas lojas virtuais, escutando as aulas gratuitas, sempre estava buscando novos conhecimentos. Até que, a partir do momento em que eu consegui começar a adquirir os cursos online, eu percebi ali que alguns faltavam, né, com alguns recursos, ou a informação era dada de uma forma muito esmiuçada e poderia ser mais objetiva, ou às vezes faltava ali um material de apoio, né, que eu considerava que seria mais interessante. E com isso eu pensei em montar os primeiros cursos. Então, quando eu comecei a montar os primeiros cursos, né, por isso que eu digo que não foi sorte, foi muito estudo, muito trabalho, eu tinha um celular bastante precário, na época era um celular bom, mas era precário, né. Eu não tinha microfone, e aí depois o pessoal começou a reclamar do áudio, então foi uma das primeiras coisas que eu adquiri, foi um microfone de lapela, a me preocupar mais com a luz. Eu sempre falo que nos primeiros vídeos lá do canal do YouTube, na verdade eu tive até um canal antes daquele, e aí eu não sei, não, eu fiquei com medo da exposição, porque era muito difícil para mim me expor na internet. Então, se você tem medo de se expor, não tenha medo, né? Nós só conseguimos melhorar se nós fazemos, se nós enfrentamos o nosso medo. Eu até estava comentando com a minha filha esses dias, eu jamais, há
7, 8 anos atrás, me imaginaria gravando um vídeo para o YouTube. E hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, gravar vídeo. Olha que interessante. Porque você vai fazendo, vai estudando, vai aprimorando e vai ficando natural. Então, se você tem medo, não tenha medo. Comece. Não tenha medo do julgamento, crítica. Isso vai existir fatalmente. Existem pessoas que vão concordar com o que você fala, outras que não vão concordar. E está tudo bem, né? Na época, eu ficava muito mexida com críticas. Mas, primeiro que realmente algumas críticas me ajudaram bastante a melhorar a qualidade do meu produto e serviço. E também comecei a entender que faz parte da vida, né? Que nós não vamos agradar todo mundo e tá tudo bem. Então, eu comecei com o que eu tinha, né? A famosa frase, comece hoje com o que você tem na mão, né? Não deixe para esperar ter um cenário perfeito ou para esperar, né, saber se posicionar de uma forma perfeita na frente das câmeras, enfim. E dessa forma eu comecei a fazer ali o meu conteúdo e à medida em que eu fui escutando os feedbacks, eu fui melhorando, né? Existem cursos que ainda estão com as primeiras gravações, mas à medida em que eu pude, eu fui regravando e fui oferecendo mais materiais, acrescentando mais aulas e melhorando esse trabalho, né? E sempre trabalhando com muita dedicação e até que então em junho de 2018 eu saí definitivamente do sistema público para fazer somente isso, somente ensino online, que é uma coisa que eu sempre falo, eu sou apaixonada por isso, apaixonada pela possibilidade que você tem de estudar em qualquer lugar, a qualquer momento e mesmo que a distância seja grande, né? E à medida em que eu fui, então, melhorando, eu fui investindo em mais curso, e aí, mais aí de uns 2 anos para cá, eu comecei a investir mais nessa parte, né, de como se posicionar, né, fazer cursinhos ali para melhorar a qualidade de vídeo, a qualidade do conteúdo, a qualidade da mensagem, que até então meu foco era mais a produção de cursos mesmo, né. Então, pessoal, nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho, muito estudo, né? Porque às vezes eu escuto algumas pessoas, esses dias eu estava, alguém olhou ali meu Instagram e falou, viu que tinha mais de 20 mil inscritos, falou, nossa, mas você tem mais de 20 mil inscritos. Eu digo, gente, mas eu trabalho todo dia, incansavelmente, para ter esses inscritos, eles não surgiram assim do nada, né? E eu trabalho de segunda a segunda, se duvidar, mas de segunda a sábado eu trabalho ali diariamente no que eu amo. Domingo eu sempre dou uma olhadinha no e-mail para ver se tem alguma coisa que é necessário, né, ser respondido com maior urgência. Às vezes respondo alguma dúvida. Então, pessoal, é trabalho direto, não é sorte, é trabalho. Mas existe a sorte? Claro que existe. Tem um arquétipo que é o arquétipo do afortunado, representado pela carta da roda da fortuna no tarô. E esse arquétipo ele fala justamente da sorte. E o que seria essa sorte? Seria aquela pessoa que consegue entrar no fluxo da vida e consegue confiar, entregar e saber que estará sendo apoiada e que a vida irá lhe conduzir de uma forma suave e positiva. E com isso essa pessoa então se entrega ao fluxo da vida e quando nós entramos no fluxo da vida as melhores oportunidades acontecem. Então se você tem essa facilidade de se entregar ao fluxo da vida, de estar sempre atento ali ao que a sua intuição está mostrando e consegue receber da vida com essa facilidade, sim, é claro que existe pessoas que têm essa facilidade porque estão com esse arquétipo muito ativado em si, certo? Mas, no meu caso, né, como eu sou regida pelo arquétipo do imperador, o arquétipo do imperador, ele acredita que o que ele tem é resultado do que ele faz, né? É resultado do seu empenho, é resultado da sua disciplina, da sua dedicação, do seu trabalho, né? O arquétipo do imperador tem isso, assim, eu trabalho, eu preciso trabalhar, ordenar, fazer com constância e disciplina para ter um bom resultado. Então, hoje eu entendo que toda essa disciplina e todo esse empenho e toda essa dedicação fazem parte do meu arquétipo, que é o arquétipo do imperador. Mas estou realmente aí, agora que eu já estou bem integrada com esse arquétipo, estou pensando em trabalhar melhor o arquétipo do afortunado, que nós podemos ter um arquétipo regente e trazer para a nossa vida, ativar na nossa vida os demais arquétipos, porque todos estão em potenciais no nosso campo, nós não precisamos ficar presos e rígidos a um arquétipo só, né? Nós podemos transitar entre arquétipos diferentes. E estou aí realmente querendo muito trazer esse arquétipo do afortunado para a minha vida, mas precisamos lembrar que sempre que nós nos entregamos à energia de um arquétipo, nós precisamos trabalhar os nossos aspectos sombra que estão ligados a esse arquétipo. Então, se eu tenho medo do fluxo da vida,
a ativação desse arquétipo pode acabar travando o fluxo ao invés de ativar. Então, antes de ativar, eu estou estudando muito bem para ver se eu consigo aí trazer um pouco mais essa consciência de sorte, né, e aliviar um pouco o peso da responsabilidade sobre os meus ombros. Mas eu gostaria de compartilhar, então, essa breve história com vocês, para que vocês se sintam motivados, né, aí na vida de vocês. Se vocês têm poucos recursos e querem começar algum tipo de trabalho, é interessante, primeiro, capacitação. A capacitação faz com que você consiga aplicar o que precisa ser aplicado com técnica, e a técnica facilita muito o nosso caminho. Por muitos anos eu fui uma pessoa autodidata, daquelas que aprende sozinha, e isso não tem nada de errado com isso, isso é muito bom. Mas, à medida em que eu pude estudar, investir em cursos, especialmente como hoje em dia tem essa possibilidade do online, que você pode aprender qualquer coisa que você queira, né? Hoje em dia eu entendo que se eu aprendo uma técnica de alguém que já fez antes que eu, e dessa forma vai ficar mais fácil, né? Se eu já fiz aquele caminho, quando eu ensino, eu vou ensinar de um jeito mais fácil, porque eu já trilhei os problemas daquele caminho, né? Então, você se capacite, busque materiais, como eu digo, tem muitos materiais gratuitos para quem quer começar, né? Se empenhe em desenvolver esse lado do conhecimento, trace uma estratégia, trace um plano, né? Vocês vejam que eu não larguei tudo para trás à medida em que me apaixonei pelo universo online. Eu fui criando condições na minha vida, trabalhando paralelamente os cursos, junto com as aulas que eu já dava, de forma a ter uma base sólida para realizar uma grande mudança. Então, se você quer mudar a sua vida, crie uma base sólida, faça um planejamento, acerte suas finanças, sem pressa, com consciência, para que você possa realizar essa mudança de uma forma positiva, para que realmente dê certo, né? E não espere ter as condições ideais para fazer o que você precisa fazer. Enfrente os seus medos e utilize os recursos que você tem, porque à medida em que você vai construindo a sua história, aí você vai ampliando as suas possibilidades, né? Então, hoje em dia até eu tenho já uma boa gama de equipamentos, mas até ano passado eu ainda estava adquirindo equipamentos. Então, hoje em dia eu tenho um celular de boa qualidade, eu tenho uma câmera, mas eu prefiro ainda usar o celular, o microfone de boa qualidade, tenho tripé, tenho a luz quando há necessidade, tenho uma webcam de boa qualidade, se eu quiser fazer uma transmissão através do computador. Mas foram recursos que eu fui adquirindo à medida em que foi possível. Então não espere ter todos esses recursos para começar. Construa ali passo a passo a sua vida, né? E se você puder contar com a sorte, e é claro que eu não vou dizer que eu não tive, né? Quando você está numa vibração alta, as oportunidades aparecem para você e você consegue enxergar as oportunidades, porque quando a nossa vibração está baixa, às vezes a oportunidade está batendo ali na nossa porta e nós não abrimos, né? Então mantenha a sua vibração alta, porque assim você consegue perceber as melhores oportunidades e permitir que esse arquétipo do afortunado dê uma forcinha para a sua vida. Eu espero que essa história tenha inspirado você. E também queria chamar a atenção para o fato de que a história fala também sobre o fluxo da vida, né? E sobre abraçar a oportunidade, mesmo quando você não está, mesmo quando não está claro para você que aquela oportunidade é para você. Porque quando eu fiz aquele curso de pós-graduação lá atrás, de um tema que eu nem conhecia direito na época, eu jamais imaginava que eu viria a trabalhar com mídias na educação, né? Na educação das terapias naturais, mas sim, trabalho com mídias na educação. Então, se eu simplesmente tivesse desprezado aquela chance, eu não estaria, talvez, aqui tão fascinada pelo que eu faço. Então, perceba bem ali, se uma oportunidade vem para você, como eu falei no vídeo, né, sobre receber ajuda. Se você pede uma ajuda e a oportunidade não vem empacotada da forma como você imaginou, será que era para vir da forma como você imaginou? Ou será que Deus tem um plano melhor para você que você não está entendendo naquele momento, mas que fará sentido um pouco mais para frente? Certo, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido inspirar vocês um pouquinho. Um grande beijo e até a próxima.